Para você que está caindo aqui agora de paraquedas, eu sou Joana Correia, sou especialista em relacionamento, sou especialista em autoestima da mulher e a minha missão é te tornar uma mulher segura, confiante, protagonista no seu relacionamento e na sua vida. Então, minha irmã, se prepara que hoje a gente vai conversar muito sobre as tuas travas amorosas, né? O que vem bloqueando a sua vida amorosa, o que vem travando a sua conexão amorosa, o que vem travando também você viver um relacionamento de alto valor. E muitas vezes a gente não entende que a nossa mente, ela manipula o nosso corpo, as nossas ações, as nossas escolhas e também o que a gente atrai. Porque de alguma forma, né, as nossas crenças, elas interferem no nosso campo energético, no nosso campo vibracional. E o que você é se não um grande imã, uma grande antena que faz com que você atraia situações, pessoas, experiências em que você precise de alguma forma revisitar a sua infância, revisitar os seus traumas, revisitar as suas feridas para que você gere consciência do que você carrega, do que precisa ser transmutado, do que precisa ser transformado, né? E que as viradas de chave ocorram a partir dessa consciência. Então hoje aqui nós vamos falar um pouquinho disso. As meninas do Metamorfose já mandam mensagem lá no grupo, diz que eu já estou aqui ao vivo aguardando todas e essa live não vai ficar salva. Então se você sentir que essa live pode ajudar mais pessoas que você conhece, compartilha essa live, marca o arroba da pessoa aqui nos comentários e olha, minha irmã, você que tá aqui agora, aperta esse foguinho aí, tá? Pra eu sentir sua energia daqui, pra eu acolher sua energia daqui, pra gente movimentar a nossa consciência de uma forma mais potente ainda, através dessa troca de energia, né? Porque isso aqui é uma troca de energia. E a cura acontece muito a partir dessa consciência que é gerada. E é muito importante que a gente entenda o seguinte: existem muitos gatilhos que faz com que você vivencie o caos no teu relacionamento. E se você não entende esses gatilhos, se você não entende a base que está fazendo com que você, de certa forma, projete esses gatilhos, né? E seja o tempo inteiro ativada por esses gatilhos, se você não entende isso, você continua nessa roda de samsara. Você continua numa roda que não para. Então você vira e mexe, está entrando nas mesmas situações dentro do seu relacionamento. Ou você que não consegue nem se relacionar, vira e mexe, você tá atraindo o mesmo tipo de pessoas. Vira e mexe, você está se decepcionando. Vira e mexe, você está se boicotando, se auto-sabotando. E você não percebe. E quando eu falo das nossas feridas emocionais, dos gatilhos da insegurança, eu falo de algumas bases. E as principais bases que existem dentro de nós, na nossa mente, no nosso subconsciente, são as nossas feridas emocionais. Eu estou falando aqui da ferida da rejeição, da ferida do abandono, da ferida da traição. Essas são as principais, tá? Mas também existe muita culpa, existe violência intrafamiliar, existe o medo do desconhecido, existe a humilhação, a injustiça. A gente fala aqui de muitas feridas emocionais. Mas tem 3 feridas base que vai interferir e vai tornar a tua vida amorosa um caos. Então, antes que eu entre nessas 3 feridas base, eu gostaria muito que você comentasse aqui se hoje a tua vida amorosa está um caos, né? Se hoje você percebe que você não está realmente conectada, você não está se sentindo feliz, você está se sentindo frustrada na tua vida amorosa, se hoje não está do jeito que você gostaria, do jeito que você sonhou viver uma vida amorosa, né? Na altura do campeonato agora, na idade que você está agora, me conta aqui, hoje você vive um relacionamento em que você se sente satisfeita, você se sente preenchida, você acredita que haja uma troca realmente real, né, dentro desse relacionamento? Comenta aqui, já quero saber, eu quero que você já chegue chegando, já chegue com essa troca, que eu quero receber também essas informações, tá? Então, muitas vezes a gente não percebe que as nossas feridas vêm da nossa insegurança. E a nossa insegurança, ela tem uma base, né? Existe uma base real para a tua insegurança. Se você carrega, por exemplo, a ferida da rejeição, e essa rejeição veio de uma rejeição materna, é muito provável que essa insegurança ela esteja em relação a você com você mesma. Presta atenção no que eu vou te falar agora, para essa virada de chave acontecer dentro de você, tá? Quando a rejeição ela é materna, essa rejeição faz com que a gente de alguma forma se aproxime
do nosso pai. Se você tem esse pai, você se torna a filhinha do papai. Quando eu me torno a filhinha do papai, de forma inconsciente, eu faço um voto. E eu acabo me casando energeticamente com esse pai. E muitas vezes eu vou pra vida e eu não consigo me divorciar desse pai. Então eu vou buscar esse pai, eu vou projetar esse pai onde? Nos relacionamentos amorosos. De forma em que eu busque alguém que seja tão bom quanto meu pai. Ou alguém que eu precise proteger, porque eu vi minha mãe sendo uma megera com meu pai, a minha mãe sendo uma controladora com meu pai. Então, de alguma forma, eu vou encontrar o quê? Um homem também que eu precise, de certa forma, cuidar, mimar, né? Assim como talvez eu não me senti pronta para cuidar e defender o meu pai, tá? Mas pode ser que essa rejeição tenha sido da mãe e esse pai esteja ausente. Não, você não tem um pai por diversos motivos. Esse pai foi embora, também te rejeitou. Esse pai morreu, tá? Aconteceu alguma coisa que você não teve essa figura paterna. O que acontece aqui? Isso gera uma insegurança extremamente, uma insegurança profunda, que muitas vezes ou faz você despertar, né, uma raiva, uma fúria, e essa raiva você usa para se motivar, para crescer na vida, para inclusive sair dessa casa, romper com os laços com essa mãe e ir pro mundo, tá? Ou você muitas vezes deixa essa raiva te paralisar e você se sente completamente impotente. Essa impotência vem de um lugar em que eu não consigo prosperar na vida. Essa impotência não faz com que eu me sinta merecedora de ser feliz, de ser amada, né? Isso vai impactar nos relacionamentos também, tá? Só que se essa rejeição ela vem do pai, presta atenção nisso. Essa rejeição vem do pai, ela pode causar o quê? Ela pode causar essa dor do abandono, da rejeição do masculino e fazer com que você se projete agora dentro de um relacionamento buscando um herói, buscando um homem que vai te salvar, buscando um homem que vai te fazer feliz, que vai te dar a segurança que esse pai não te deu, que vai te dar o amor, a atenção, a validação que esse pai não te deu. Aqui começa o processo de gatilhos que a gente não percebe e que a gente vai entrando em relações e relações, né, trocando de parceiros, como se a gente trocasse de roupa, na tentativa de ser amada, aceita, validada, vista, respeitada. Mas o que acontece? A gente acaba se sentindo cada vez mais rejeitada. A gente passa por abandonos, a gente passa por traições. E hoje eu trouxe até um assunto da traição, porque eu recebi uma mensagem no direct e uma aluna falava, né, sobre o processo dela de separação, que ela passou uma vida inteira sendo traída. Ela viu a mãe sendo traída pelo pai. Eu não destrinchei a história no history, mas eu vou destrinchar ela aqui agora. Então ela viu a mãe sendo traída a vida inteira pelo pai, tá? E o que aconteceu com ela? Ela vivenciou ciclos e ciclos repetitivos de traição. Então, às vezes, essa mulher, por tabela, ela acaba se sentindo traída. Por quê? Porque ela, próxima dessa mãe, tá? Ela acabou, por neurônios espelhos, ela acabou espelhando essa traição e trazendo essa ferida para ela. Por ressonância energética. Então, o que aconteceu? Ela começou a honrar essa mãe nos relacionamentos, na área amorosa dela. Então, ela me contou, Jô, eu sempre fui traída. Eu lembro do meu primeiro relacionamento com 16, 17 anos, que eu já tinha sido traída. Meu relacionamento com 23 anos, eu fui traída. Meu relacionamento que durou 6 anos depois disso, eu fui traída. E agora, nesse casamento, eu já perdoei várias traições, porque o que entrou no meu sistema é, todo homem trai. Então, se você tem a crença, por exemplo, que todo homem trai, primeiro ponto, a ferida da traição, ela está dentro de você, ela existe dentro de você. Então, talvez você pode ter sido traída dessa forma, mas tem outras formas da criança se sentir traída, que talvez você nem se recorde. Por quê? Porque a criança, a nossa mente, ela tem um jeitinho de tentar, ela desenvolve um jeitinho de tentar nos proteger, de tentar proteger a criança para que ela não sofra. E qual é a forma de proteção da nossa mente, né? A nossa mente apaga algumas memórias. Então, nem tudo você vai se lembrar da tua infância, especialmente das memórias mais dolorosas, tá? Tem crianças que o impacto, por exemplo, de um abuso, das surras que tomava, da violência, né, que passava com esses pais, foi tão potente, foi tão forte que ela não consegue nem apagar.
de tão impactante, tá tão impregnado nela energeticamente que ela não conseguiu apagar. Mas a maioria de nós, a gente apaga situações dolorosas e que essa criança não conseguiu processar, ela não conseguiu compreender bem o que estava acontecendo. Só que gerou uma ferida. Essa ferida emocional está no seu campo e ela vai influenciar você por toda uma vida. Na sua adolescência, ela vai ressoar. Nos primeiros relacionamentos amorosos, você já vai ter sua decepção amorosa já nos primeiros relacionamentos. Na juventude, ela vai retomar. Só que a questão é, até então a gente não sabe lidar com aquilo, né? Até então a gente não tem a clareza, a consciência do que a gente carrega. Então, quanto menos consciência de quem eu estou, né, da minha história de vida, do que aconteceu comigo, do impacto do pai e da mãe, das feridas que eu carrego, dos traumas que eu tenho, né, das crenças limitantes que foram geradas, das crenças ancestrais, das bagagens ancestrais, né, que eu venho somatizando, quanto menos consciência eu tenho disso, mais difícil fica de eu me curar. Mais difícil fica de eu sair dos ciclos repetitivos dolorosos em que eu me encontro. Mais difícil fica de eu entender por que, né, que eu estou sempre vivenciando relacionamentos em que muitas vezes eu tô sabotando a relação, muitas vezes eu saboto a minha felicidade de entrar nessa relação e permanecer nessa relação. Mais difícil fica eu entender porque eu não consigo sair dessa relação. Mais difícil fica eu entender porque eu sou tão dependente emocional, da onde vem a minha insegurança, da onde vem as minhas travas. Então, se você cresceu num ambiente inseguro, e presta bem atenção, um ambiente inseguro não é apenas um ambiente violento. Às vezes um pai, uma reação de um pai, de uma mãe, não é uma reação violenta. Aqui vem o detalhe, porque tem gente que acha que ferida emocional só é despertada a partir de um ambiente, uma infância violenta. Não, tá? Às vezes o nascimento de um outro filho, do teu irmão, gerou um impacto e fez com que você se sentisse, de certa forma, rejeitada, porque você perdeu espaço dentro daquela família, dentro daquela casa. Então, se você cresceu em um ambiente inseguro, talvez repleto de brigas, de violência emocional, de muita comparação. A comparação em uma criança é uma violência. Então, se você está o tempo inteiro tentando educar sua criança a partir do molde de uma comparação, você está violentando ela. O que eu violento? Como eu violento a minha criança? Como é que a minha criança foi violentada dentro desse ambiente inseguro, né, familiar? A partir do momento em que ela percebeu que ela não podia ser ela, que ela precisava ser melhor, porque não estava suficiente para os pais. Então, quando essa criança percebe que ela não pode ser ela, que ela precisa melhorar porque fulaninha é melhor do que ela, o irmão faz melhor do que ela, a filha de ciclano tem um cabelo mais arrumado que ela, a filha de fulano é mais educada que ela, o que acontece aqui? Há um rompimento de conexão com a nossa própria essência. Então, a criança ela vai perdendo o quê? A inocência. A inocência, que é a inocência em termos de razão de ser eu. Então eu vou perdendo o meu lugar de ser eu mesma. E eu vou entendendo que eu preciso me moldar, eu preciso gerar personalidade, eu preciso mudar o meu comportamento, eu preciso gerar um padrão, né? Em que talvez os meus pais achem bacana, em que minha mãe me aceite melhor, em que de certa forma eu supra a expectativa desses pais. Então a minha insegurança ela vai crescendo dentro desse ambiente interno, tá? Porque o ambiente externo, inicialmente para a criança, é extremamente importante. Porque ela tá aprendendo a lidar com o mundo. Ela tá aprendendo a falar, ela tá aprendendo a pegar as coisas, a colocar as coisas na boca. Então, se a mãe vai dar um grito quando ela bota o dedo numa tomada, ou dependendo da reação desses pais, se for uma reação muito violenta, muito impactante, gera um trauma na criança, né? Então, é muito importante que a gente entenda que nós não estamos aqui para responsabilizar os nossos pais. Nós não estamos aqui para culpabilizar os nossos pais. Os nossos pais entregaram o que podiam para nós, tá? Mas se eu já cheguei nesse ponto de gerar consciência de que existe algo na minha infância, eu, enquanto adulta, agora sou a responsável por buscar dar um novo significado para aquilo. Ressignificar as minhas dores. Eu sou a responsável agora por curar as minhas feridas. Por mudar esse movimento, né? Por parar de honrar um movimento ancestral que muitas vezes é inconsciente, é um padrão.
E se eu não entendo que isso é um padrão, o que é que eu faço? Eu repito. Eu repito, eu repito, eu repito, até que aquilo se torne um hábito. Até que aquilo se torne algo tão meu que eu passo a identificar como algo meu. Como algo que eu carrego. Como pessoas que vai e sustenta a seguinte crença, tá? Levanta o dedo e fala, eu tenho um dedo podre, né? Ah, é porque eu não tenho sorte no amor, ninguém na minha família tem sorte no amor. Você percebe? Virou uma repetição, é uma crença que virou uma repetição que gerou um padrão. E esse padrão inconsciente faz com que você o quê? Atraia pessoas para confirmar a sua crença. A crença é, eu não tenho sorte no amor. Eu não nasci para ser amada, né? Eu tenho um dedo podre. Compreendido? Então a gente precisa olhar, a primeira coisa, as bases da nossa infância, a nossa base de emoção, a nossa base de crenças, a nossa base de feridas, os nossos traumas, o que está por trás, quais são os gatilhos através dos traumas que a gente vivenciou, quais foram esses traumas, como isso reverbera no campo homem-mulher, né? Como isso reverbera no campo relacionamento, como o relacionamento dos meus pais de alguma forma me influenciou, como eu projeto esse relacionamento e às vezes eu reproduzo ele agora na vida adulta. Então tudo isso precisa ser questionado. Então olhar para esse lugar de figura de autoridade é entender o quanto eu estou reproduzindo de forma inconsciente nos meus relacionamentos, as frustrações que eu presenciei, que eu desfrutei na infância e que eu me expus, em que eu fui de certa forma uma vítima, tá? E aí muitas vezes eu tô gerando um padrão. E enquanto eu não identifico esse padrão, eu torno a minha vida amorosa um caos, né? Eu destruo, eu saboto a minha vida amorosa. Eu falo que o primeiro grande programa de autossabotagem, não só da vida amorosa, gente, mas de todas as áreas da nossa vida, é o programa merecimento. Se você não se sente merecedora de ser amada, não tem santo que vai te fazer feliz. Porque, primeiro, você não consegue se dar amor. Segundo, tá? Você não acredita que é possível alguém te amar pelo que você é. Porque não tem merecimento de ser você mesma. Terceiro, não há espaço para prosperidade. Prosperidade ressoa com merecimento. Então não tem como você prosperar na sua área amorosa. Vai se tornar um caos. Você vai estar o tempo inteiro passando por desafios. E entender como esses gatilhos da infância influenciam a gente, inclusive os padrões dos nossos pais, como influenciam a gente hoje na nossa vida amorosa, é extremamente importante. Especialmente, por quê? Porque dentro de padrões, há padrões repetitivos, do tipo, eu vivi percebendo que cresci dentro de um ambiente em que eu vi, né, uma montanha russa entre os meus pais. Então eles separavam, eles voltavam, daqui a pouco brigavam, daqui a pouco tava entre tapas e beijos. Sabe aquela música Entre Tapas e Beijos? Obrigada, vida. É exatamente isso. Então, muitas vezes, tô colocando o carregador. Deixa eu ver se carregou. Carregou. Então, muitas vezes, eu integrei no meu sistema um padrão de relacionamento. E esse padrão de relacionamento tá aqui, ó, integrado, tá? Que amor, relacionamento é um relacionamento ioiô. Tem que ter adrenalina. Tem que ter altos e baixos. Gente, é natural todo relacionamento ter altos e baixos. Mas não é natural ter briga todos os dias. Não é natural você estar se desgastando o tempo inteiro. Não é natural você estar o tempo inteiro se questionando se você deveria ou não estar naquele lugar. Né? Um relacionamento, todo relacionamento tem desafios. Todos os relacionamentos, o meu tem desafio, porque somos dois mundos diferentes, duas pessoas diferentes, duas criações diferentes, duas realidades, ancestralidades diferentes e cada um com suas feridas emocionais. Então são dois mundos tentando interagir e coexistir, conviver, né? Então é óbvio que natural que tenha desafios. A questão é, quando eu não percebo que os desafios eles são muito maiores do que o prazer de estar junto, de estar compartilhando a vida junto, aí tá na hora da gente se questionar. Primeiro questionamento não é sobre o outro, é sobre você. Então, o que eu venho fazendo? Qual é o movimento? O que parte de mim? Quais são as minhas dores? Por que eu atraí quem eu atraí? Por que eu atraí essa experiência pra mim? O que eu tô precisando aprender com essa experiência?
Porque o relacionamento não tá aqui pra te fazer feliz. Esqueça essa ilusão da Disney, tá? Daniel não tá aqui pra me fazer feliz. Daniel está aqui pra me fazer enxergar o que eu preciso curar e evoluir. E que bom que a gente chegou numa ressonância ao ponto de desejar curarmos juntos, seguirmos juntos, de mãos dadas, dentro dessa jornada da vida. Mas ele não tá preso a mim porque dentro de um ritual social nós nos casamos. Não. Nós nos casamos porque a gente sabe que é importante um ritual para a família, até um ritual de passagem para o próprio relacionamento, tá? Mas ele não tá preso a mim, né? A escolha de estar ao meu lado é uma escolha, é uma decisão, que inclusive pode ser modificada ao longo do tempo. E é isso que a gente precisa entender. Da onde vem a nossa insegurança, o nosso controle, o nosso apego, o nosso medo de perder? Da onde vem o nosso medo da solidão? Da onde vem o medo de não ter mais? Né? Da onde vem essa escassez, tá? Escassez de emoção, escassez de amor. Porque quando a gente fala de escassez, as pessoas conectam sempre à prosperidade financeira. O merecimento, ele tá completamente conectado ao quê? Ao amor e à prosperidade de todos os campos, tá? Então, inclusive a prosperidade amorosa. Então, é extremamente importante que você gere essa consciência. Outro ponto aqui é que a gente não percebe o quanto a gente tá presa a 3 padrões, tá? 3 padrões recorrentes. Ressentimento, que é um dos padrões que a gente não percebe, que a gente nutre mágoa, a gente nutre sensação de vingança através do ressentimento, a gente nutre ódio, a gente nutre o rancor, tá? Outro padrão, além do ressentimento, é o padrão de culpa. O padrão de culpa, o padrão de ressentimento, são 2 padrões muito impactantes que faz com que a gente faça o quê? A gente atraia mais daquilo para nossa vida. Ressentir é sentir mais vezes. É você de alguma forma se nutrir para se proteger, né? Por isso que eu mantenho um programa tão doloroso. Ninguém fica ressentindo, ninguém fica magoado, ninguém fica com muito rancor por muito tempo de uma pessoa, né? Se não for pra quê? Pra gente se proteger de alguma forma. É como se eu me manter alerta, se eu manter aquela dor sempre na minha memória, eu vou estar o tempo inteiro alerta e eu não vou cair, não vou tropeçar de novo naquilo, eu não vou falhar de novo ao ponto de deixar o outro me magoar, ao ponto de deixar o outro me sabotar. Só que o que acontece aqui? Esse padrão de ressentimento, esse padrão, né, doloroso, porque é uma programação muito densa, é uma programação que faz com que você fique, primeiro, o tempo inteiro alerta, ansiosa, com medo, tá? E em processo de fuga, porque você vai ficar sempre na superfície das relações. Então, se eu tô com ressentimento, eu tenho dificuldade de me abrir. Eu tenho dificuldade porque eu acho que aquela pessoa vai me enganar também. Aquela pessoa vai me magoar também. Então, eu tô sempre com o pé atrás. O ressentimento faz com que você, inclusive, atraia pessoas que reforcem que existe algo dentro de você que precisa ser curado, que é justamente a programação do ressentimento. Até que você gera a crença, a consciência, né? Que esse ressentimento, ele não tá te ajudando. Ele tá te travando. Ele tá, muitas vezes, travando o teu relacionamento. Então, quantas vezes a gente vivenciou uma mentira no relacionamento porque o outro é falho? Nós estamos falando com um ser humano, nós não estamos falando de um robô, nós não estamos falando de uma máquina. Então, minha irmã, se você quer casar, se você quer namorar com uma pessoa perfeita, vou te dar um conselho. Tome a decisão de entrar num convento, tá? Ou tome a decisão de realmente não se relacionar. Porque todas as pessoas, inclusive você, é passível de falha, é passível de erro, é passível de magoar. Entende? Porque nós somos seres humanos. Nós somos seres ambivalentes. Nós somos seres, né, emocionais. Então, é natural que, vez ou outra, eu venha falhar. Tem um dia que eu não vou estar tão bom, que eu não vou acolher da forma que eu deveria alguém. Tem um dia que eu não vou estar me sentindo tão bem, que eu vou dar uma resposta meio atravessada. E deixa eu te falar, isso é com todo mundo.
Você não é um ser iluminado que está, né, é passível aqui. Todo mundo é passível de erro. Todo mundo é passível de falhas. Então, talvez, numa certa situação, você oculte alguma coisa, o outro oculte de você, o outro minta pra você, o outro, sei lá, isso vai te causar uma mágoa. O outro te deu uma resposta atravessada, isso vai impactar dentro de você, isso vai magoar você. A questão não é o que o outro faz comigo, nunca é o que o outro faz com você. É sempre o que você faz com o que o outro faz com você. Pegou essa chave? Então é sempre, né, o que me acontece, o que eu faço com isso? Como é que eu consigo usar isso para poder evoluir, para poder crescer, para poder despertar mais virtudes, né, para poder melhorar o meu ciclo social, para que eu possa aprimorar as minhas virtudes, para que eu possa crescer com aquilo. Então nunca é o que o outro faz. Nunca se trata do outro. Eu quero que essa chave vire agora dentro de você. Porque talvez hoje você está vivendo um caos na tua relação, porque você está o tempo inteiro concentrada no que o outro faz com você. A questão é, quem é você a partir dessa situação? O que você faz com isso? Como você deixa isso te manipular, te controlar, ou você passa a usar isso a teu favor? Como é que você lê o outro? Será que você tá lendo a atitude do outro, né? Através da tua criança ferida ou da adulta consciente? Então, é sempre sobre você. Como é que eu vou saber que você cresceu, que você amadureceu, se você não passa pelo desafio de lidar com aquilo que te incomodava, com aquilo que te machucava, com aquilo que te feria? Como é que eu vou saber se eu realmente amadureci ao ponto de não me importar com o julgamento do outro se eu não for julgada? Para eu me colocar nessa situação e eu sentir na pele o que é ser julgado e como aquilo me impacta agora. Será que o meu olhar mudou em relação ao mundo? Ou eu continuo deixando o mundo me influenciar? Ou eu continuo deixando as pessoas que eu convivo ou que eu não convivo me influenciar? Então é tudo sobre você. Quando essa chavinha vai, virando dentro de nós, a gente passa a resgatar o nosso poder pessoal. E aí a gente muda, inclusive, o nosso comportamento, a nossa postura e as nossas reações no nosso relacionamento. Então é muito importante que você gere essa consciência. Por quê? Gerando essa consciência, eu tô gerando maturidade. Você precisa ter a maturidade, muitas vezes, para passar uma borracha no comportamento do outro que tá agindo com a flor da pele. Porque, Jô, é tudo sobre mim. Então, muitas vezes você traz pra você, mas traz de um ponto de vista errado. O ponto de vista se fulano agiu assim é porque eu tenho alguma coisa comigo. Tem algum problema comigo. Percebe o ponto de vista agora? Muda. É o que? A criança que foi muito culpabilizada. Então, hoje você é uma adulta que você traz sempre a responsabilidade pra você. Isso também precisa de um filtro. Precisa amadurecer esse olhar, porque às vezes não é sobre você, é sobre o outro. O julgamento do outro não é sobre você, é sobre ele. Ele tá falando sobre algo que ele não quer ver dentro dele, né? A postura do outro não se trata necessariamente de você, não foi algo que você fez necessariamente, tá? Mas se trata do quê? Se trata do que o outro está passando. Da forma como o outro processa os próprios sentimentos, né, os acontecimentos, como ele lida com as frustrações dele. Não tem nada a ver, né, sobre você. E às vezes a gente acha que é tudo sobre a gente. E esse tudo sobre a gente mostra a nossa insegurança, mostra o medo do julgamento, mostra muitas vezes o quanto a gente deixa a dor do outro, a ferida do outro controlar a gente, né? E aí é muito importante que a gente gere a consciência que isso é controle. É controle. E controle é mera utopia, tá? Controlar e vigiar vai gerar uma insegurança muito grande dentro de você. Vai fazer com que você se paralise. Vai fazer com que você se sabote. E aí, quanto mais você tenta controlar, menos segura você fica. Quanto mais você tenta controlar, mais alerta, no sistema alerta você está. E menos você consegue ter paz.
Porque você quer controlar o que não é passível de controle. Se você é um ser humano movido a sentimentos, movido às emoções, movido a pensamentos, a programações, com programações que muitas vezes você não tem nem noção, não tem nem consciência, e você tenta controlar, né, a si mesma e não consegue porque você não tem conhecimento de causa sobre o que você carrega, imagine você dentro de uma relação tentando moldar e controlar o outro, para que o outro fique exatamente como você deseja. Percebe o tamanho do egoísmo? O tamanho da imaturidade? E aí muitas vezes a gente não percebe que eu tento controlar porque eu tenho feridas. Eu carrego a ferida da traição, que gera uma necessidade de controle para tentar se proteger. Eu carrego a ferida da rejeição, que eu fico o tempo inteiro em sistema de alerta ou de fuga para tentar me proteger. Então, quando eu ganho essa consciência das minhas feridas emocionais, eu gero muita clareza do processo, tá? Outro ponto dentro do relacionamento que a gente vem se sabotando, a gente não percebe, é muitas vezes a gente tá ocupando papéis que não são nossos. Você não é mãe do seu parceiro, você não é tia do seu parceiro, você não é filha do seu parceiro, você não é chefe do seu parceiro, você tampouco é empregada do seu parceiro, você não é psicóloga do seu parceiro, tá? Você não é o pronto-socorro do seu parceiro, você não é a heroína do seu parceiro, você é a parceira. E parceria é diferente de tentar ocupar papéis que não são nossos. E muitas vezes a gente está ocupando esses papéis não só na vida desse parceiro, mas na vida de tanta gente. Porque a gente aprendeu na infância que as pessoas só amariam a gente, só gostariam da gente, só não abandonariam a gente se a gente entrasse nesses papéis. Então, quantas vezes eu tô no papel de vítima para que o outro tenha pena de mim e não me abandone? Quantas vezes eu tô no papel de cuidadora para que o outro gere um processo de reciprocidade e sinta que deva alguma coisa para mim para que não me abandone? Quantas vezes eu tô no papel da autoritária, da chefona, para que o outro tenha medo de mim e assim não me abandone? Então, quantas vezes nós estamos em papéis que a gente não conhece, não identifica, não percebe, e a gente vai sabotando as nossas relações, tornando a nossa relação um caos. Por quê? Porque eu não me conheço. Ou seja, o problema não está no outro. O problema não é a relação. O problema é a minha relação comigo mesma. Então, tá em você essa chave. E é preciso você virar essa chave. Porque se essa chave não vira, você continua fechando os olhos, né, pro que tá acontecendo dentro de você, você vai continuar responsabilizando o outro. Vai continuar responsabilizando o relacionamento. Mas, na verdade, tá dentro de você. O que precisa ser curado, trabalhado, transmutado, ressignificado, não tá fora, não tá no outro, tá em você. E às vezes quando você muda isso dentro de você, isso causa um impacto na relação. Isso melhora, destrava a relação. Outro ponto que sabota a tua área amorosa, presta atenção que essa é a virada de chave da noite, pra gente fechar essa live assim com chave de ouro. Outro ponto que sabota os relacionamentos amorosos, especialmente quem ainda não está num relacionamento, tá? É o processo de desequilíbrio das polaridades. Quando eu falo de desequilíbrio das polaridades, eu quero trabalhar aqui uma mulher, especificamente essa mulher hoje, tá? Uma mulher que está sustentando um papel de empoderada. Uma mulher que está sustentando um papel de eu sou igual ao homem, tá? O que acontece? A mulher dentro de um relacionamento, ela se conecta de uma forma diferente do homem, porque nós somos diferentes. Eu quero que você pegue essa chave, essa é a chave da noite. Nós somos diferentes. Nós somos diferentes, isso é incontestável. Só que o que acontece? Quando a gente vai para uma conquista, quando a gente está no processo de conexão, a mulher, ela se conecta diferente do homem. O homem se conecta diferente da mulher. O homem, por si só, o homem, ele tem um instinto. O homem, instintivamente, ele tem um instinto de procriar. Ele tem um instinto de quê? De perpetuar a espécie. Gente, isso é um programa ancestral.
Você não tem como brigar contra isso. Você não tem como lutar contra isso. Você não tem como mudar o mundo. Porque isso é do ser humano homem, tá? Então o homem, sexualmente falando, ele vai se conectar com a mulher de uma forma diferente que a mulher se conecta com o homem. Pega essa virada de chave, porque é a virada de chave da noite, tá? Presta atenção nisso. Então, o homem, ele vai para a caça. O instinto dele é o instinto de quê? De perpetuar, de caçar, tá? Então, se o homem vai para a caça, quanto mais a caça é difícil, mais ele se estimula, mais os hormônios afloram, mais ele gera uma conexão com o objetivo de quê? De realmente concretizar a caça. Olha como funciona a conexão com homem e mulher. A mulher, totalmente diferente. A mulher, ela tem um instinto de nutrição. A mulher, ela tá para nutrir. Ela tá para acolher. Então, olha a diferença do homem para a mulher. Como é que a mulher se conecta? A mulher se conecta com a sensação de proteção e segurança que esse homem possa vir a dar para ela. Tá conseguindo perceber a diferença? O homem, ele é instintivo. O homem, ele é testosterona pura. A mulher, não. A mulher é emoção. A mulher, ela tá o quê? Sendo trabalhada. A mulher pode ser a mais durona que seja. Você pode ser, minha filha, a tratozona. No fundo, você quer segurança e proteção. Você pode ser a tratozona. Você pode bater no peito com sua crença aí, com sua despolarização, tá? Com teu masculino totalmente exacerbado. Você pode bater no peito e falar, eu não preciso de homem pra nada. Todas as mulheres querem ser amadas, protegidas e se sentirem seguras. Não tem pra onde correr. Agora pega o pulo do gato. Pega o pulo do gato pra gente fechar essa live com chave de ouro. Você não pode sair daqui sem aprender isso. Presta atenção no que eu vou te falar agora. O que acontece quando a mulher transa no primeiro encontro? O que acontece quando a mulher já libera geral? O homem, ele não tem trabalho. Ele não tem estímulo. O homem, ele não tem o quê? Tesão naquilo, de continuar o processo de caça. Então, não houve tempo de gerar dentro da estrutura do homem, não houve tempo de criar o quê? Sinapses neurais emocionais com essa mulher. Porque quando o homem transa com a mulher, é liberado o hormônio da adrenalina. É como se fosse um fast food. Então, ele foi, comeu, passou à vontade. Não houve tempo de o quê? De gerar uma conexão mais profunda. E olha a bosta que acontece com a mulher. Repara isso. A mulher, na conexão sexual com o homem, libera o hormônio da ocitocina. Então a mulher é apego, meu amor, imediato. Se esse homem for bom de cama, ferrou. Se esse homem tem uma química no beijo, ferrou. Se esse homem for bom no resto, ferrou dobrado. Porque essa mulher no outro dia vai querer que esse homem ligue pra ela. A mulher no outro dia vai estar apaixonadinha, vai estar encantada. E esse homem, ó, fugindo, porque não teve tempo de gerar conexão emocional. Então, nós somos diferentes. Nós somos distintos. Não tem como você, mulher, querer se comportar como homem na paquera. Então, se a mulher souber usar isso a seu favor, se a mulher conseguir, tá? Se conectar, acessar como se conectar com esse homem, ela vai ter o homem mais apaixonado do mundo. Ela vai ter o homem que vai abrir a porta do carro para ela, que vai, inclusive, ela vai escolher, né? Porque o que acontece hoje é que a mulher tá tão na disposição de ser o quê? De ser escolhida. Chega o ponto que a dependência emocional tá tanta que a gente não percebe o quanto, mesmo as mulheres que sustentam, que não quer nada sério, que não quer relacionamento sério, tá? O que tá acontecendo? Você está como se fosse um pedaço de carne na vitrine para qualquer pessoa escolher, para qualquer uma escolher. Então, se a gente não gera a consciência que nós somos seres humanos, tá? Mas a gente funciona de forma diferente, a tua relação vira um caos, a tua área amorosa vira um caos. Por que está virando um caos? Porque eu tô tentando me comportar como homem, só que eu sou mulher e quero me conectar com o homem. Então não tem condições. É o que Daniel falou ontem, né? 2 corpos
Ou seja, dois polos de energia não ocupam o mesmo espaço. Então é muito importante que a gente gere essa sabedoria. E como é que a gente gera essa sabedoria? A gente gera essa sabedoria se conhecendo, buscando informação, tá? Curando as nossas feridas emocionais, porque quanto mais curada eu estou, mais eu atraio homens curados, mais eu atraio relacionamentos, né? Que estejam em processo de cura, que tem espaço para crescimento, tá? Então é extremamente importante que você gere essa consciência. Vou trazer uma live pra gente se aprofundar mais nesse tema, esse tema de paquera, de conexão. Mas hoje eu falei do relacionamento em si por completo. Como eu falei, essa live não fica salva, então amanhã não perca a live de amanhã. Amanhã é quarta-feira, amanhã eu dou mentoria para as meninas do Metamorfose. E aí a nossa live de amanhã vai ser mais cedo. Então a live de amanhã será às 18 horas. Não perca. Tá? Fechado? Fábio, um cheiro. Mari, um cheiro. Amei ter vocês aqui. Amei poder compartilhar esse conhecimento com vocês. Carolzinha, seja bem-vinda. Você que é nova por aqui, sinta-se acolhida, tá? E eu te vejo amanhã às 18 horas. Beijo, beijo. Tchau, tchau.